ele foi levado na Itália, onde ele cresceu e viveu a maior parte da sua vida, né? Ele demonstrou uma devoção religiosa muito grande desde cedo, uma coisa que os pais, tipo, ele tinha mais do que os pais dele, porque apesar dos pais serem católicos, os pais não eram tão fervorosos na fé, então ele pegou, ele já tinha essa grande vocação assim, para a santidade desde cedo, né? E a primeira comunhão dele foi feita aos 7 anos de idade, né? Então, uma idade assim, comum para se ver a primeira comunhão, assim. Geralmente o pessoal recebe mais ou menos criança, pré-adolescente, assim. Mas provavelmente foi ele mesmo que buscou essa primeira comunhão, né? Por causa dessa grande chamada que ele tinha. Ele frequentou escolas católicas em Milão, que é onde ele morou a maior parte da sua vida. Apesar dele ser. Ele ir bastante para Assis, né? Porque era a cidade de São Francisco de Assis, que era relativamente perto ali de onde ele morava. Ele costumava visitar bastante a cidade de Assis. Ele gostava bastante de ir para lá por causa do santo, que era um santo que ele admirava, e que ele gostava bastante da cidade, né? E além dele ter essa grande vocação, né, para a vida religiosa, ele também era muito, como um jovem normal, né? Ele tinha os amigos dele, ele gostava de jogar futebol, ele gostava de jogar videogame, ele gostava de computador, essas coisas. E desde cedo ele mostrou que tinha já uma facilidade para programação e design gráfico. Ele também voluntariamente frequentava a missa e comungava todos os dias e se confessava uma vez por semana. As contribuições, ele deixou algumas contribuições ao longo da vida dele, porque aos 11 anos ele criou um site catalogando milagres eucarísticos. Ele tinha um grande interesse pela Eucaristia. Ele dizia que quanto mais a gente comungava, mais a gente tornava semelhante a Cristo, né? Porque como ele tinha essa grande fé na Eucaristia, que era o corpo e o sangue real de Cristo, quanto mais a gente recebe o corpo e o sangue de Cristo, mais a gente se torna como Ele, né? Mais a gente deixa Ele agir nas nossas almas. Tanto que uma frase que é muito usada com pessoas que são escrupulosas, né? Pessoas que tendem a achar que todos os pecados que elas cometem são pecados mortais e acabam evitando de comungar, é que a Eucaristia é um remédio, né? Não um treino. Então, você sempre tem que buscar a Eucaristia, porque a Eucaristia vai te curar dos seus hábitos pecaminosos, né? Você não tem que buscar ela como um treino para não pecar, assim como um remédio dos seus pecados. E ele foi elogiado, né, pelo Papa depois de ser morto, quer dizer, depois de morrer, né, por causa do jeito como ele pensou em utilizar a internet, né, porque ele viu na internet um grande potencial de evangelização. Então ele usou ela da maneira como ele achava adequada, né, que é buscando levar a palavra de Cristo para todos, né. Na vida dele, ele era conhecido por ser uma pessoa muito boa. Ele se envolveu com serviços voluntários e as pessoas ao redor dele sempre se impressionavam com o quanto ele era um menino bom, né? Ele era um menino muito bondoso, muito caridoso com as outras pessoas, e ele sempre ia atrás daquelas pessoas que se sentiam sozinhas, né? Assim como Cristo buscava consolar os aflitos, os doentes, ir atrás daquelas pessoas abandonadas, né? O Carlo Acutis também buscava ter essa postura, igual de Jesus Cristo, de ir atrás das pessoas que mais precisavam de uma ajuda. Ele foi diagnosticado com leucemia em 2016, que foi em 2006, que foi o mesmo ano que ele morreu. Mas ele não se deixou abater pela doença. Ele mantinha uma atitude positiva mesmo durante a doença, e como a leucemia dele era muito grave, ele já sabia que ele ia morrer, né? Então ele ofereceu seus sofrimentos por Cristo, pela igreja e pelo Papa, para que esse sofrimento já servisse
2006, que é o dia de Carla Putz, que é o mesmo dia de Nossa Senhora Aparecida Padroeira aqui no Brasil. E essa não é a única relação de Carla Putz com o Brasil. Falando mais para frente, quando ele vai ser beatificado, eu vou falar que o milagre que causou a beatificação dele aconteceu aqui no Brasil também. Então, ele já tinha uma grande fama, né, de santidade. Ele foi declarado servo de Deus em 13 de maio de 2013. Depois ele foi declarado venerável em 5 de julho de 2018 e foi beatificado em 10 de outubro de 2020, quando o corpo dele foi exumado e encontrado em um bom estado de preservação. Apesar das partes expostas dele serem revestidas por réplicas em silicone do rosto e das mãos dele, o corpo dele estava mais conservado do que o comum, apesar de já estar decomposto também. Mas ele é considerado incomum, não porque ele não foi, não porque ele está 100% incolor, não porque ele não se decompôs, mas porque, por exemplo, os órgãos internos dele estavam todos conservados, mesmo 14 anos depois da morte dele, né, quando ele foi exumado. E sobre essas etapas que eu falei, né, isso de ser considerado servo de Deus, venerável, beato, para depois ser considerado santo, tudo isso faz parte do processo de canonização, que eu vou explicar mais para frente. Bom, então, depois da morte dele, da fama de santidade dele, ele deixou um legado muito importante, até porque quando você vai ver o corpo dele, né, que foi exumado e está exposto agora, eu acho que ele está exposto em Milão, se não me engano, mas talvez esteja em Assis. Ele foi enterrado originalmente em Assis, que foi o pedido dele, mas eu acho que o corpo dele está exposto em Milão, se não me engano. Quando você olha para o corpo de Carla Putz, ele é um menino jovem, usando calça jeans, uma jaqueta esportiva e com um terço na mão. E agora está prestes a ser considerado santo da igreja, né? Então o legado dele é o legado de que a santidade não é uma coisa distante, a santidade é uma coisa próxima da gente. Assim como Cristo está sempre próximo da gente, assim como Deus está presente em todas as instâncias da nossa vida, assim como Nossa Senhora está sempre de braços abertos para acolher e ajudar a gente nas nossas dificuldades, em todas as nossas dificuldades da vida, a santidade também é uma coisa que está sempre perto da gente, né? E o Carla Putz, ele é uma imagem que representa isso muito bem, por causa dele ser um jovem atual que gostava de videogame, jogar futebol, usava a internet, gostava de computador, criou um site, usava a santo de calça jeans, né? E está aí para ser declarado santo, né? Então o legado dele é esse negócio de que mesmo a gente estando no século XXI agora, onde as pessoas parecem mais distantes de Deus do que nunca, a santidade ainda é uma coisa próxima para aqueles que procuram ela. Aí agora que a gente está vendo todas essas notícias da canonização de Carla Putz, que vai acontecer na primeira metade do ano que vem, eu também quero falar sobre o processo de canonização. Bom, então no processo de canonização tem duas particularidades, que é o martírio e a canonização equivalente, que eu vou falar mais para frente. Mas o processo comum é o seguinte, né? Primeiro, a pessoa morre e o processo de canonização só pode ser buscado depois da morte da pessoa. Não tem como se buscar a canonização de alguém que ainda está vivo. E tem um período de espera, que tradicionalmente é 5 anos antes de começar esse processo, mas o Papa pode descartar, ele pode dispensar essa necessidade de espera de 5 anos, como foi o caso de São João Paulo II. O processo de canonização de São João Paulo II, o Papa Bento XVI, dispensou os 5 anos de espera, e o processo de canonização dele começou pouco depois da morte dele. Eu não lembro se chegou a passar alguns, 1 ou 2 anos, mas foi bem pouco tempo, né? Até porque ele morreu em 2005 e ele já é santo. Outro exemplo de uma pessoa que também foi dispensada 5 anos antes de ser declarada santo foi a Madre Teresa. Não sei se ela já é santa, ela é conhecida como Madre Teresa.
Eu esqueci de procurar isso. Por exemplo. Mas é um exemplo de uma pessoa que foi dispensada pelo Papa esse período de espera de 5 anos antes de começar o processo de canonização. Então, o início do processo de canonização, dados os 5 anos, ou sempre dispensados os 5 anos de espera, depois da morte da pessoa, o bispo da diocese da pessoa, ou um grupo de pessoas que conhecia a pessoa, pode procurar começar esse processo de canonização da pessoa. Então, a própria diocese ela é como se fosse municípios da igreja, assim, de uma certa forma, né? Que nem, por exemplo, você tem a diocese de Campinas, que ela cuida das igrejas aqui de Campinas. É como se fossem pequenas regiões comandadas pelo bispo, né? Você tem o bispo de Campinas, que é o João Inácio, e ele cuida das igrejas dentro do território da diocese de Campinas. Então, a diocese onde a pessoa participa vai fazer uma investigação, a investigação diocesana, que é um tribunal de religiosos que vai investigar a vida da pessoa, as virtudes que ela viveu em vida, se ela teve virtudes heróicas em vida, e até as coisas que ele escreveu, para ver se estão de acordo com a doutrina da igreja. Se eles aprovarem, eles enviam para a Congregação para as Causas dos Santos no Vaticano. Essa congregação ela vai avaliar esse documento reunido pela diocese da pessoa, e se ela aprovar, ela é referida como servo de Deus. Não é uma declaração assim formal, né? Mas a partir do momento que a Congregação para as Causas dos Santos acolhe, vê que tem respaldo, né? A pessoa é referida como servo de Deus. A partir disso, é aberto o processo de venerabilidade, né? Onde é redigida a positio. A positio, ela é um documento que detalha a vida da pessoa, e as virtudes que ela viveu em vida, e também reúne todas as obras da pessoa, as coisas que ele escreveu e tudo mais. E quem redige esse documento é uma pessoa nomeada pela congregação e uma pessoa nomeada pela diocese da pessoa. A pessoa nomeada pela diocese, ela vai buscar defender, né, essa causa de canonização da pessoa, enquanto a pessoa nomeada pela congregação vai ter esse papel aí de investigar e depois juntas vão montar esse documento. Ela vai, então, escrito a positivo desse documento, né, que é um resumo da vida e das obras da pessoa, ela é avaliada por uma comissão de teólogos, e se ela for aprovada, ela vai para uma comissão de bispos e cardeais da Congregação para as Causas dos Santos. E se ela for aprovada, ela é enviada ao Papa, que vai analisar esse documento e declarar que aquela pessoa é considerada venerável, né? A partir do momento que a pessoa é considerada venerável, ela vai para o processo de beatificação. E aí que tem uma particularidade. Se o processo da pessoa começou por ela ser um mártir, se essa pessoa morreu por martírio, que é a morte por ódio ou fé, o primeiro milagre, o milagre da beatificação, é dispensado, porque a morte pela fé já é considerada uma evidência suficiente de santidade em vida da pessoa. Mas comumente, quando a pessoa não morre por martírio, ela precisa de um milagre para ser considerada beata. A partir do momento que o padre declara aquela pessoa venerável, a gente pode começar a pedir para ela a intercessão dela, por milagres dela, e aí, tipo, se acontecer um milagre, ele vai ser investigado por médicos, teólogos, por pessoas como todo, pessoas da igreja e tudo mais, e para ver se aquilo realmente não tem explicações naturais, vai ser considerado um milagre. Então, esse processo é encaminhado até o Vaticano, ele é investigado também lá no Vaticano pela Congregação para a Causa dos Santos, e se confirmarem o milagre,
Então o Papa faz a cerimônia de beatificação da pessoa, onde a pessoa é considerada beata. E aí tem um milagre que deu a beatificação para o Carla Cruz, que é um milagre que aconteceu aqui no Brasil, no Mato Grosso, onde um pedaço do corpo e a roupa dele estavam expostas numa igreja. E aí o avô de um menino pequenininho que estava com problema no pâncreas, ele vomitava tudo que ele comia, tocou no pedaço de roupa do Carla Cruz e pediu a intercessão dele pelo sobrinho dele, quer dizer, pelo neto dele. O neto dele se curou milagrosamente, ele começou a comer, os médicos não conseguiram explicar, porque ele precisava passar por uma cirurgia para conseguir comer direito. Ele não passou pela cirurgia e começou a comer. Os médicos ficaram espantados, não tinha explicação natural, foi feita toda a investigação, foi confirmado o milagre por intercessão de Carla Cruz, que foi o que fez ele ser beatificado. E hoje ele é o Beato Carla Cruz, que tem aí o seu segundo milagre, que foi acatado pelo Vaticano. Acho que tem uma notícia de mais ou menos uma semana atrás confirmando que ele vai ser canonizado no começo do ano que vem. Então ele já é quase o santo, né? A gente ainda tem que falar Beato Carla Cruz, mas daqui a pouco a gente vai estar falando do Santo Carla Cruz. Enfim, e aí vai para o processo de canonização. O processo de canonização, ele é um milagre realizado pela pessoa enquanto ela é beata. Se a pessoa morreu sem ser mártir, então seria o segundo milagre dela, porque ela teve o primeiro milagre que fez ela ser beata e o segundo milagre que vai fazer ela ser santa. Se a pessoa morreu por martírio, esse primeiro milagre para a beatificação dela então é o primeiro milagre do mártir beato, vai fazer ele ser um santo mártir, né? E depois de confirmado esse milagre, né, depois de toda a investigação que eu já expliquei, o Papa acolhe essa investigação, esse pedido de canonização e vai realizar a cerimônia onde a pessoa vai ser considerada santa, né? E aí tem a outra particularidade, que é a canonização equivalente. A canonização equivalente, ela pula todo esse processo rigoroso para a pessoa ser considerada santa. Nela, uma pessoa que não foi declarada santa oficialmente pela igreja, mas que é uma pessoa histórica, que viveu e morreu há muito tempo atrás e que foi considerada santa assim, de uma forma equívoca, a fama de santidade dela fez as pessoas acreditarem que ela era santa, apesar da igreja não ter sido declarada, faz com que seja aberto um processo de canonização equivalente, onde a diocese que dá início a essa causa de canonização equivalente vai investigar junto com a Congregação para as Causas dos Santos no Vaticano, se essa pessoa pode ser declarada santa. Então você vai ter historiadores que também entram em jogo para a canonização equivalente, onde vão pesquisar fontes, o máximo de fontes históricas possíveis para a vida da pessoa e para a devoção a essa pessoa que foi gerada depois da morte dela. E se o processo, né, for procedente, né, se conseguirem realmente ver que aquela pessoa realmente teve uma vida santa e que a devoção dela é muito comum e que não é obrigatório, mas se tiver até milagres confirmados por intercessão daquele santo não declarado, então o Papa vai acolher esse pedido e é declarada a canonização equivalente do santo, por causa da fama de santidade dele. Eu tenho até dois exemplos aqui. Deixa eu pegar aqui. Aqui tem dois exemplos de santos que eles foram declarados santos por canonização equivalente, que é São Romualdo, fundador da Ordem Camaldulense, canonizado por equipolente pelo Papa Clemente VIII em 1595, e de São Pedro Damião, que foi declarado doutor da Igreja e reconhecido por canonização equivalente pelo Papa Léo XII em 1828. Então, diante desse rigor, né, do processo de canonização, a gente pode ter mais, quando a gente pode ter ainda mais confiança na igreja, que a gente já tem plena confiança por ser a igreja de Cristo, mas a gente percebe que a gente pode ter ainda mais confiança na igreja, porque ela sempre está querendo fazer as coisas da forma mais correta possível para evitar qualquer erro, né? Então, quando a igreja já declara alguém como santo, a gente pode ter certeza que aquela pessoa está salva, intercedendo por nós na nossa vida, e a gente sempre pode pedir a intercessão daquele santo
canonização de Carl Acutis e como funciona esse processo.